Olá, jovens, espero que todos estejam bem, com muita saúde. Eu vou dar início corrigindo a atividade da aula anterior. Antes na frase, lutar sempre, desistir nunca. Esse é o lema que cada um de nós devemos ter. Ou se quisermos ser vencedores na vida, alcançar os nossos objetivos, nós não podemos desistir nunca. Devemos sempre ter muita determinação e trabalho com honestidade, muitos estudos para alcançar os nossos objetivos. Graças a Deus foi isso que eu fiz para ser o profissional que eu sou hoje. É o que eu aconselho que cada um de vocês também faça. Bom, na questão 1, diz o seguinte: para combater traças e baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuíam de tamanho. Esse fenômeno é uma mudança de estado físico chamada de sublimação, letra D. Vou explicar. Talvez vocês não tenham visto, na minha época de jovem era muito comum, as pessoas colocavam essas bolinhas de naftalina com cheiro desagradável nas gavetas para evitar baratas, corroer as roupas. Hoje quase não se usa mais. São poucas as substâncias que passam por esse estado de sublimação. É a cânfora, o iodo sólido, a naftalina. O que é isso? Passa direto do estado sólido para o gasoso. Então, com o passar do tempo, essas bolinhas iam diminuindo até desaparecer por completo. Mas, em momento nenhum, a roupa ficava molhada. Ou seja, provando que não passava pelo estado líquido. Tá bom? Questão 2. Qual mudança de estado físico da matéria é utilizada na separação do sal de cozinha da água do mar? Então, é a vaporização do líquido para o gasoso. Então, eu já passei bem próximo a lugares em que fabricava, no caso, bem a palavra certa, fabricar o sal, mas que retirava o sal da água do mar. Então, bombeia a água do mar para tanques rasos e compridos. Mossoró é o lugar que mais produz sal no Brasil, porque lá é onde tem sol forte quase o ano todo. Então, esse sol em contato com a água faz com que a água tenha a vaporização e ficando apenas o sal nos tanques. Bom, lembrando que a vaporização ela se subdivide em 3. Nós temos a ebulição, que é a passagem lenta do estado líquido para o gasoso. Exemplo, você coloca meio copo de água em um prato, deixa exposto ao sol. Esta água irá evaporar por completo, mas não sabemos por quanto tempo, provavelmente no mínimo 1 ou 2 dias. Então é uma passagem lenta. Temos a ebulição, que é a passagem rápida do estado líquido para o gasoso. Exemplo, coloca meio copo de água numa vasilha de alumínio e leva ao fogo. No máximo em 10 minutos, toda esta água irá evaporar. Temos a calefação, que é a passagem muito rápida do estado líquido para o gasoso. Exemplo, respingar água numa chapa muito quente. Só ouve o chiadinho da água e imediatamente ela evapora. A diferença entre ebulição e evaporação é a seguinte: por exemplo, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius ao nível do mar. Em Jaraguá, eu já fiz a experiência, é por volta de 97 graus Celsius, porque Jaraguá fica a 666 metros acima do nível do mar. E quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica e menor o ponto de ebulição da água. Então, o que acontece? A água só entra em ebulição quando chega no ponto de ebulição dela. Porém, a evaporação ocorre em temperaturas menores. Isso vocês já fizeram a experiência. Por exemplo,
Às vezes você vê uma poça d'água no asfalto, no dia seguinte ela não está lá mais. O que acontece? Ela evaporou, né, no caso, né? E para isso a temperatura de Jaraguá teve que chegar a 97 graus Celsius? Não, temperatura ambiente aí de 25, 30 e poucos graus. Ou seja, a evaporação ela ocorre com temperaturas menores do que o ponto de ebulição, né, daquela substância. Cada substância tem o seu ponto de fusão, seu ponto de ebulição, sua densidade específicos, e só elas têm. Por exemplo, o ponto de ebulição do álcool é 78 graus Celsius, mas se você comprar um vidro de álcool e deixar ele aberto, provavelmente no dia seguinte só tem a metade, o resto evaporou, tá bom? 3. Preencha os retângulos de forma correta de acordo com as mudanças de estados físicos. Então, de sólido para líquido é a fusão, exemplo, gelo virando água, picolé derretendo, etc. De líquido para gasoso, a vaporização, que eu acabei de explicar. De gasoso para líquido, nós temos a condensação ou a liquefação. Exemplo, você nos dias frios é costume tomar banho na água quente. Esse vapor quente da água entra em contato com a superfície fria do espelho, condensando-se, formando gotículas d'água, embaçando o espelho. De líquido para sólido, né? Solidificação, exemplo, água virando gelo, suco virando picolé e assim por diante. Então, de gasoso direto para sólido, alguns autores consideram ressublimação, outros consideram sublimação normalmente, tá bom? Vocês vão me desculpando que desenho nunca foi meu forte. Da minha esposa, excelente de fazer pintura em tela, uma perfeição, mas não é meu forte. Faço um esquema só, viu? Olha, pessoal, gráfico da água. Vocês sabem que ao nível do mar, né, na CNTP, talvez vocês não tenham visto isso ainda, CNTP quer dizer o quê? Condições normais
de temperatura e pressão. Então isso é uma atmosfera 25 graus Celsius. Então, ao nível do mar, a pressão atmosférica é uma atmosfera e a uma temperatura de 25 graus ocorre isso aqui. O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição 100 graus Celsius. Acho que isso não é novidade para ninguém. Agora, eu quero explicar uma coisa que poucos sabem. É o seguinte, aqui está graus Celsius, que é a unidade, e aqui o tempo em minuto. Claro, esses valores são fictícios em termos de tempo, mas vamos supor que aqui você tem menos 10 graus Celsius. Olha, isso eu vou explicar porque eu fiz experimento disso aí lá na UFG em Goiânia e posso comprovar. Lá a professora colocou alguns cubos de gelo numa vasilha, mergulhou um termômetro de laboratório. Esse termômetro varia de menos 20 graus Celsius até 120 graus Celsius e pediu para que a gente anotasse cada mudança para depois fazermos um gráfico e discutir em grupo. Bom, e aí, obviamente, como esse gelo estava na vasilha em cima da mesa, ele foi aumentando a temperatura, menos 10, menos 9, menos 8, menos 6, menos 5, menos 4, 3, 2, 1, 0. A hora que chega em 0 graus Celsius, pessoal, o gelo começa a ter a fusão, a derreter. Obviamente, a gente nunca consegue ver um gelo derreter a menos 15 graus Celsius. Obviamente, quanto menor a temperatura, mais compacto fica esse gelo, mais duro ele fica, Aí, quando chega em 0 graus Celsius, suponhamos que gastou 10 minutos para que isso ocorra. Dá-se a impressão que o termômetro está estragado e a temperatura não muda. Enquanto houver gelo na vasilha, o termômetro acusa 0 graus Celsius. No momento em que acaba todo o gelo, a temperatura começa a subir. Aqui nós chamamos isso de patamar. Patamar. Aqui tem um, aqui tem outro. Tudo bem. 1 grau Celsius começa a subir, 2, 3, 4, 5, vai subindo. Vai subindo até qual temperatura? 100. Claro que não. Até chegar na temperatura ambiente, claro, Todos os corpos tendem a manter a temperatura com a temperatura ambiente, graças a Deus. Porque se isso não ocorresse, você poderia pegar, por exemplo, numa barra de ferro, ela está a 300 graus Celsius, ia queimar sua mão. Poderia pegar num outro material de alumínio, ele está a menos 40 graus Celsius, também ia queimar sua mão. Tudo bem. Agora, considerando que vai fornecer calor a esse sistema, vai subindo até chegar na temperatura de ebulição. Como que a gente percebe que a água entrou em ebulição? No momento em que começa a soltar bolhas na superfície. Aí ela começa a entrar em ebulição, ou seja, passar de líquido para gasoso. E aí acontece a mesma coisa. Chegou em 100 graus Celsius, a temperatura não muda. Não muda enquanto houver líquido lá. Então, por exemplo, você vai lá para casa da sua sogra fazer pamonha. Põe o tacho lá no fogareiro, numa chama maior. Na hora que a água começa a soltar bolhas na superfície, pode retirar ele de lá, colocar na chama pequena do fogão, em fogo baixo, que a temperatura continua a mesma, não varia. Ela só mudaria se acabasse a água, aí continua subindo. Bom, aí suponhamos de 15 minutos a 30 minutos ainda tem água.
né? Isso é dados fictícios. Aí, mesma coisa, marca 100 graus Celsius, outro patamar. Outra coisa, quando você vai analisar gráficos, o único gráfico que tem esses dois patamares, no ponto de fusão e de ebulição, é de substância pura. O que é substância pura? Só água, só álcool, só éter, só thinner, e assim por diante, é substância pura. Se você tiver uma mistura, álcool com água, com thinner, com éter, nunca terá os dois patamares. Geralmente um só, ou talvez nenhum. Posteriormente, né, em outra ocasião, eu vou explicar para vocês. Agora, meninos, enquanto todas as temperaturas abaixo do ponto de fusão de qualquer substância estará no estado sólido. Cada substância tem o seu ponto de fusão específico. Cada substância tem seu ponto de ebulição específico. Todas as temperaturas entre o ponto de fusão e o de ebulição estarão no estado líquido. E todas as temperaturas maiores do que o ponto de fusão estarão no estado gasoso. Bom, é bom dar essa aula presencial, que aí os alunos vão falando e aí eu concordo ou discordo. Mas vamos supor que vocês estão na ocasião de responder. Eu vou falar as temperaturas, aí você responde para você mesmo daí. Aí você diz se é no estado sólido, no líquido ou no gasoso. Agora, uma outra coisa que eu não expliquei, se você tem uma barra de gelo, né, daquelas grandonas de 5 quilos, na hora que ela chega a 0 graus Celsius, obviamente ela não vai derreter em 2 segundos não, vai gastar muito tempo. Então, enquanto houver gelo, vai estar no sólido mais líquido. Quando chega aqui, no ponto de ebulição, vai estar no líquido mais gasoso. Então, nesse caso, o ponto específico de fusão, que é 0, é sólido mais líquido. No ponto específico de ebulição, que é 100, líquido mais gasoso. Então, menos 4 graus Celsius, todos os valores menores que 0, sólido. 30, entre os dois, líquido. 120, maior do que esse, né, vai estar no gasoso. 99 está aqui, líquido. 101, gasoso. 1, líquido. Menos 1, sólido. 0, sólido mais líquido. 100, líquido mais gasoso. 85, líquido. 110, gasoso. Menos 60, sólido. Né? E por aí se vai. Espero que vocês tenham entendido. Agora, eu vou só fazer um esquema aqui. Não é dado real, mas só para vocês treinarem. Bom, vocês sabem que existem muitas substâncias, 100% dos gases, gás oxigênio, gás cloro, gás nitrogênio, que o ponto de fusão e de ebulição deles são negativos. É um exemplo que eu estou citando. Agora, matematicamente falando, você tem aqui o plano cartesiano. Né? Você tem aqui menos 5, menos 10, menos 20, mais 5, mais 10, mais 20. Meninos, para a direita, quanto mais
distante do zero, do eixo, maior é o número. Quando o número é negativo, quanto mais distante do 0,0, menor é o número. Como diz vocês, mais pequeno é esse número. Então, o menos 100 é 100 vezes menor do que zero. O menos 500 é 500 vezes menor do que zero. Isso vocês já sabem da matemática. Então, aqui, todas as temperaturas abaixo de menos 40 estarão no sólido. Aqui, sólido mais líquido. Aqui, líquido. E aqui, gasoso. Esse aqui é bom, viu? Na hora que a gente começa a perguntar presencialmente, os alunos erram muito. Acho que vocês não, vocês são conhecedores disso aqui, né? Bom, vou falar agora. 2 graus. 2 está acima. Então é gasoso. Menos 10. Menos 10 está aqui, ó. Se está aqui é líquido, né? Porque, né, está entre o fusão e o ebulição, né? Aqui está a fusão, mesma coisa de lá. E aqui está a ebulição. Então veja, menos 41 é líquido? Menos 41 está aqui, ó, abaixo do ponto de fusão. Então é sólido, né? Menos 39. Menos 39 é aqui, maior do que menos 40. Então todos os valores entre o ponto de fusão e de ebulição é no líquido. Menos 4. Menos 4 está aqui, então é gasoso. Menos 6 está aqui, então é líquido. Menos 5 vai ser o quê? Líquido mais gasoso. Menos 40, sólido mais líquido. Menos 50, sólido. Menos 50 é menor do que menos 40. Menos 20, está aqui, então é líquido. 0, gasoso. Menos 2, gasoso. Menos 9, está aqui, é líquido. Menos 38, está aqui, líquido. Menos 42, está aqui, sólido. Espero que vocês tenham aprendido. Então, na atividade, eu estarei cobrando isso aí, tá bom? Então, tudo de bom, né? Por hoje é só. À medida que for surgindo dúvidas, vai postando no ambiente, tá bom, meninos e meninas? De antemão, digo que está sendo um prazer poder trabalhar com vocês e passar um pouquinho dos meus conhecimentos para vocês. Tchau, obrigado!